Tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite e não há o que fazer. Vai ser isso. Até a Última Gota é um filme que tá dando o que falar, né? Na Netflix tá todo mundo assistindo, recomendando para os amigos. Inclusive foi assim que eu passei a conhecer esse filme, eu não conhecia. Uma amiga recomendou que eu assistisse. E acredito que além das mensagens, né, centrais do filme, cada uma pessoa vai se comportar e vai tender mais para uma coisa ou para outra. Então vou falar, isso não é uma crítica, isso não é uma coisa 100% focada no cinema, mas é só como eu me senti ao assistir o filme e o que esse filme representa para mim, representou, e qual a conexão que eu faço com a minha própria vida, né? Então, fica claro e nítido, né, todas as diferenças sociais, a busca pela ajuda, as várias maneiras que a personagem principal tentou gritar socorro, pedir ajuda e pelo menos justificar, e ela não conseguia ser ouvida. Eu acho que esse primeiro, não vou chamar de ato, porque não é um ato, mas vou chamar de ato. Esse primeiro ato, que é literalmente a busca da ajuda, a explicação, né? A gente tá vivendo num momento tão acelerado, conturbado, que às vezes a gente tá pedindo ajuda e não necessariamente é de maneira clara. No caso da Janaya, ela até, né, fala de maneira bem clara que ela tá se justificando as motivações, e infelizmente as pessoas não estão nem aí. E elas não estão nem aí, né, também por outros N motivos, porque elas têm as preocupações da própria vida dela, porque elas têm que honrar com as obrigações dela, ou porque simplesmente elas são pessoas ruins, são pessoas más, sem empatia. E cada personagem que passou, né, independente da cor racial ali que passou, agiu dessa maneira nesse primeiro momento com a própria Janai, né, que é a protagonista. E isso me faz refletir na minha própria vida, né, as muitas vezes que eu me senti sozinho e me sinto sozinho, sem sem que necessariamente eu grite por ajuda ou peça ajuda. E é difícil as pessoas entenderem que você tá precisando de uma determinada ajuda, ou é o momento de contar com uma ajuda, se você não é explícito, né? Se você não pede essa ajuda. E é mais foda ainda quando você pede ajuda e essa ajuda é negligenciada, sabe? Então, no caso dela, ela relata que ela precisa dessa ajuda e ela justifica essa ajuda. Só que para as pessoas essa não tem relevância, né? Não tem a devida importância. Até que ela chega no ato central, que é o caos. Ou seja, é sempre aquela sensação de que ninguém dá ouvidos, né? É sempre quase que irrelevante, é quase como se fosse só mais uma coisa acontecendo e não tem essa importância, até que se torne algo maior, até que se torne uma coisa dramática, uma coisa muito drástica. Não necessariamente dramática, mas uma coisa drástica. E aí a gente entra naquela sequência de acontecimentos de um mau dia que uma pessoa pode ter, onde você vai começando a perder a sua esperança, onde você começa a chegar no seu esgotamento. Você tenta fazer tudo e tudo dá errado, independente do que você tente, tudo que você fale, toque, planeje, almeje, tudo dá uma sequência horrível de coisas erradas. E acredito que muitos de vocês já passaram por algum dia desse. E uma sequência de dias assim te leva ao esgotamento. Eu já particularmente passei por um burnout, que é literalmente ali um esgotamento fudido. E, cara, tipo, essa parte eu confesso que eu cheguei até a dar uma risada, mas não uma risada de humor, mas é uma risada de porra, mano, nada dá certo. Tipo, não importe, né, a sua intenção, não importe a sua motivação, não importe o quão nobre possa ser, tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite e não há o que fazer. Vai ser isso. E aí, beleza. Então a gente tem a parte do beleza, seus problemas são irrelevantes para os outros, né, tocando na parte da empatia. E a gente tem a parte do caos, né, que é o início do caos. E aí, nesse início do caos, a gente entra em um outro assunto muito, muito tenso, né, que é quem aqui
já não se incomodou de ser acusado por algo que não fez? Quem aqui já teve que tentar comprovar por A mais B que você não falou isso, que você não fez aquilo, pelo simples motivo de que alguém, e aí pode ser qualquer pessoa, qualquer cenário, criou uma narrativa que ela queria acreditar ou ela quer acreditar, na qual aquilo que ela quer acreditar se torna verdade e você acaba sendo o personagem ali, o antagonista, o vilão, sei lá, bote o nome que quiser. E você agora tem que lutar para poder justificar, ou seja, você já tá passando seus problemas e você tem que justificar para outras pessoas que estão pouco se fudendo com os seus problemas o porquê elas estão errado e você tá certo, e por que que foi um mal entendido. E cara, eu particularmente passei algumas vezes também por isso, não obviamente na mesma linha do filme, né? Não na mesma intensidade. Mas se existe uma coisa que me incomoda, se existe uma coisa que me deixa mal, que me deixa com raiva, é o ato e o fato de ser acusado de algo que eu não fiz. Independente de quantas narrativas você possa criar que corroborem com aquela situação. Se não é uma verdade, se não foi a verdade, se aquilo não aconteceu, cara, eu fico muito puto. E eu não fico frustrado, não, eu fico puto, eu fico com raiva, eu fico com ódio, eu fico emputecido. Eu acho que essa é a melhor palavra que eu posso dizer. Porque a partir de agora, tipo, já não basta eu ter os meus problemas, né? No caso, a personagem ter os problemas dela, você ter seu problema. Agora, pessoas de fora, que antes não se importavam, começam a criar narrativas que, pelo simples fato de que é isso, é o que ela quer. E foda-se. Tipo, é exatamente isso que ela quer. E por ser o que ela quer, vai ser o que ela quer. E ela vai achar meios pra justificar isso, né? No caso da personagem, são quando cita o nome dela, são quando as outras coisas começam a convergir e não necessariamente aquilo é a verdade, né? Isso não necessariamente aquilo foi a verdade, mas cada pessoa, cada conjunto de pessoas pode criar uma série de narrativas, e aí desde da parte do banco até, né, dar pra frente, as pessoas vão criar narrativas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre as suas escolhas e E é foda, porque você agora passa a ter que se defender de algo que você nem fez. E eu acho que isso é muito ruim. E aí a gente entra agora na parte que envolve um pouco do Estado e outros serviços públicos, que é literalmente desamparo, né? Você não tem com quem contar. Primeiro que você, no caso dela, né, ela não tem uma rede de apoio com quem contar. Muitas pessoas que assistem esse canal provavelmente também. Eu espero que não, tá? Eu espero que vocês todos tenham uma ótima rede de apoio. Mas se vocês forem um pouco parecidos comigo, aí eu vou começar a ficar preocupado com vocês também. Mas fica claro e nítido, né, que ela não tem uma rede de apoio, ela não tem com quem contar. E aí você, quando você não tem uma rede de apoio, você tem que contar com aquilo que teoricamente seria para te defender, para te ajudar, né, que é o Estado. E naquele momento o Estado também foi bem ineficiente, né, tanto na parte do hospital, né, hospitalar, na parte da segurança, na parte bancária, tudo é difícil, tudo é problemático, tudo é confuso. E é óbvio que tem a parte ali, você não tem como ficar dando jeitinho pra poder facilitar as coisas pros outros, porque de jeitinho em jeitinho as coisas viraram o que viraram, mas a maneira que é tratado, né, o ser humano, às vezes, porque assim, a questão não é o jeitinho, é quem dá o jeitinho, né, que claramente naquela situação, aquela pessoa, a Janaya, né, que aí pode ser aquela pessoa você, pode ser eu, pode ser qualquer outra pessoa, naquele momento, naquele contexto, a gente não é relevante o suficiente para o sistema ter uma brecha, né, para o sistema ser maleável. E eu não digo uma brecha para você explorar uma brecha como se fosse uma vulnerabilidade do sistema, mas existem exceções, a gente tem que entender que existem exceções. Eu sei que regras são feitas para não existir exceções, mas a gente tem hora que existe exceções. O problema é que o jeitinho transforma a exceção numa regra, né? E aí isso não pode virar. Isso realmente não tem como ser sustentável. E aí você necessita da ajuda do Estado, no caso dela, ela teve todas aquelas problemáticas, seja de todos os serviços que ela necessitou. E aí a gente chega no grande clímax, né? Tirando toda, obviamente, as únicas pessoas que no filme, né, se compadeceram com aquela situação da personagem foi
a policial, que também passou por uma coisa parecida, então ela sentiu um peso. Então, na nossa vida real, assim, é como se a gente pudesse contar com pessoas que passaram, né, por aquela mesma situação e, teoricamente, elas entendem porque elas passaram por aquilo. E, ao mesmo tempo, é difícil julgar pessoas que não passaram por aquilo de uma maneira que, tipo assim, pô, mas ela tá sendo otária ou ela só realmente tá sendo uma pessoa leiga, tipo, ela não tem como me ajudar porque ela não faz ideia de como me ajudar, ou ela simplesmente não é um problema pra ela, tipo, pra ela não é um problema, sabe? Então, existem essas camadas, bem complicadas, bem complexas, bem difíceis. E esse canal, né, por si só, é um reflexo desse momento, né, de achar que não tinha uma rede de apoio muito confortável, de achar que não era ouvido de certa forma, e pode ser que eu continue sem ser ouvido, né, não sei a quantidade de pessoas que vai estar ouvindo, vendo e comentando, né, as coisas daqui do canal, mas é uma maneira que eu criei, para uma maneira que você cria e pode achar também que vai te satisfazer de algum momento. Agora, com relação ao que a gente espera das outras pessoas, ela só queria, no caso, ser ouvida, né? Ela queria que alguém prestasse atenção na dor dela. E tem momentos que, por mais forte que a gente seja, e perceba que durante toda a trajetória do filme, na narrativa, ela foi forte, ela foi uma personagem muito forte, ela tava com os dois empregos, o que não justifica, né? As pessoas quando dizem assim, ah, é porque não trabalha. Cara, ela trabalhava em dois empregos, né? E aí você traz pro seu cotidiano, muitas vezes você tá trabalhando em dois, três, quatro horários, você tá mega sobrecarregado, você trabalha em casa, você trabalha na rua, você tem que ouvir desaforo do chefe, você tem que ouvir desaforo de todo mundo. E aí parece que quando você precisa de ajuda, quando é aquele momento que você não aguenta mais, e aí não tem ninguém. E tá tudo errado. E você explode. E o que acontece é que quando você explode, de tanto você aguentar e chega um momento que você explode, infelizmente, ela é desproporcional, né? Não que não tenha uma justificativa, e não dizendo que tem uma justificativa, né? A forma que ela tratou, as coisas que aconteceram. Eu não tô defendendo, né? As ações dela. É tanto que nem o próprio filme defende as ações, ele só mostra o lado dela. O porquê muitas vezes o que a mídia faz, o que no caso foi retratado lá pelas forças policiais do filme, né? Tô falando do filme. É que às vezes a vítima, né? Ou seja, a pessoa que ali no caso não é a vítima, teoricamente, pela mídia não era vítima, ela acabou sendo vítima de N coisa, né? Ela foi vítima do ambiente tóxico do trabalho, ela foi vítima do mau relacionamento que ela teve com os serviços governamentais, ela foi vítima da própria defensoria pública lá, quando o cara bate no carro dela e ameaça ela. E ela acaba sendo vítima da própria sociedade, né? De não ter condições suficientes, mesmo tendo dois empregos. E acontece que muitas pessoas trabalham muito, tá? Trabalham muito, trabalham bastante. E não necessariamente aquela máxima de trabalho dignifica o homem. Ele pode até dignificar, mas não necessariamente ela vai trazer para ti conforto, né? E eu não tô dizendo que a outra maneira de conseguir conforto não é além de trabalho. Você tem que trabalhar. Eu trabalho, você trabalha, todo mundo trabalha. Mas é meio chocante, né? Quando a gente tem que parar para pensar e ver que é bem dura a realidade. E é tanto que quando a senhorinha que tá lá no banco fala para ela de que tem pessoas piores, né, em estados piores, eu era uma pessoa que em algum momento da minha vida, né, eu ouvi muito isso da minha mãe, eu ouvi muito isso da minha família, que era para eu não reclamar, né, para eu não reclamar que existiam pessoas em situações piores. E de certa forma, sim, sempre tem pessoas em situações muito piores que a gente. Mas, de certa forma, também você quer reclamar para poder não aceitar, né? Que aquilo é uma condição imutável, que você quer buscar coisas melhores. Não é porque tem pessoas em situações piores que você também não se deva dar o prazer de buscar coisas maiores, né? Existe essa dualidade aí nesse conceito. Mas, mesmo naquela situação, né? Tava nítido que ela nunca teve essa intenção de fazer o mal. E aí a gente chega no final, né? Que é um surto psicótico que é retratado como uma das doenças alimentares. Não necessariamente, não sei se enquadra na doença mental, se tiver algum especialista aí pode me corrigir, eu não sou especialista na área.
E que aí é outro assunto que também me toca e me toca muitas pessoas que provavelmente também estão consumindo esse conteúdo ou outra pessoa que você possa conhecer, né? E alguns transtornos, alguns problemas da nossa cabecinha ainda são tratados de maneira como frescura, ainda são tratados de maneiras inexpressivas, são tratados como apenas uma desculpa, né? E as pessoas esquecem que isso é um problema real, que o problema da mente, a doença, o adoecimento da mente, ela causa muito sofrimento, ela causa dor para a própria pessoa, ela causa dor para as pessoas próximas, ela ela se torna coisas que ela não gostaria de ser, sabe? E aí entra mais uma vez a empatia, entra mais uma vez o entendimento alheio e o grupo de apoio, né? Que você deveria ter, né? Esse ponto especificamente me toca muito e, e eu acho que vocês entenderam. É a primeira vez que eu tô conversando, tipo, não era pra fazer um review de um vídeo, era pra ser uma coisa bem rápida, era só um bate-papo sobre o que eu senti e o que era o reflexo disso pra mim. E aí eu também gostaria de ouvir o que esse vídeo, né, esse filme significou pra você, onde é que ele te tocou, porque existe todos os padrões ali que foi, né, pelo próprio roteirista estipulado como as causas e problemas, mas a gente tem uma própria interpretação, né? Não que a interpretação mude como um todo, mas a interpretação no sentido que a gente carrega aquilo pra gente e é onde aplica na nossa vida, onde que aquilo a gente se vê, onde que a gente não se viu, né? Onde que dói na gente, né? Que são coisas diferentes. Então, eu espero que você possa compartilhar o seu ponto de vista, o seu ponto de visão, que eu vou ler aqui nos comentários. Então, se você não ainda é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário. Eu quero saber a tua versão, a tua história, o teu sentimento. E até a próxima.